Bom dia para quem está assistindo a gente hoje aqui no Facebook do Esquerda Diário. Nós estamos aqui acompanhando uma ação chamada pelo Movimento Revolucionário de Trabalhadores, pelo Movimento Nossa Classe, pela Juventude Faísca, em apoio e solidariedade aos trabalhadores da Latam, que estão sendo ameaçados de 2.000 demissões só no Brasil. Em toda a América Latina, a Latam passou a demitir em massa os trabalhadores por conta da pandemia, logo após registrar um primeiro trimestre de lucro da empresa e receber de governos como o governo Bolsonaro bilhões de reais para a manutenção dos seus lucros. Que muitas vezes, inclusive, se quiserem questionar, se quiserem combater a política de demissões da Latam e das outras empresas, são reprimidos, são ameaçados de demissão. Nós estamos aqui com uma delegação de trabalhadores de várias categorias, trabalhadores do Hospital Universitário da USP, outros trabalhadores da Universidade de São Paulo, professores, estudantes, metroviários, trabalhadores da indústria, apoiando os trabalhadores da Latam, dizendo que vocês não precisam aceitar essa condição de trabalho humilhante que impõe a que os trabalhadores fiquem expostos à contaminação e muito menos, companheiros, sejam obrigados a aceitar que no meio dessa crise, da pandemia, sejam os trabalhadores que paguem com a sua saúde, que paguem com o seu emprego essa situação. Nós sabemos que aqui também tem empresas como a Orbital, terceirizada, que também estão demitindo silenciosamente os trabalhadores. Nós precisamos unificar os trabalhadores da Latam, os trabalhadores da Gol, os trabalhadores da Orbital e de todas as empresas que estão demitindo para não aceitar, companheiros. Não é possível que no meio da pandemia, que em meio a mais de 37.000 mortos no Brasil, os patrões, além de lucrar muitíssimo nos anos anteriores, em base ao trabalho de cada um de vocês, se não fosse cada uma das trabalhadoras e dos trabalhadores da Latam, da Gol, de todas as outras empresas, nenhuma delas teria lucrado nem um único centavo. É o nosso trabalho que produz tudo, que faz o aeroporto funcionar, que faz tudo funcionar na nossa sociedade. E agora, em meio à pandemia, fica ainda mais claro que o nosso trabalho é mais do que essencial. Por isso, companheiros, nós viemos aqui hoje, alguns trabalhadores, estudantes, viemos aqui também com uma mídia independente que está divulgando cada uma da luta dos trabalhadores do nosso país, que é o Esquerda Diário, nos solidarizamos
China. Isso desmascara a demagogia e o cinismo dos diretores como o diretor da Latam, o Geraldo, que há poucos dias fez um vídeo dirigido aos trabalhadores, garantindo que não teria demissões. E agora, poucos dias depois, estão quase 2.000 famílias ameaçadas de serem demitidas. Não aceitemos, companheiros! Não aceitemos, companheiros! Nós soubemos, inclusive, que aqui nesse mesmo aeroporto já eram quase 200... Vocês estão ouvindo agora o Marcelo Pablito, dirigente do Quilombo Vermelho, trabalhador da USP, levando solidariedade aqui aos trabalhadores da Latam. São 2.000 demissões. São 2.000 famílias que vão ficar sem trabalho, sem emprego, no meio de uma pandemia que já matou quase 40.000 pessoas no Brasil e num momento onde o presidente, inclusive, pressiona a reabertura total, destina bilhões de reais aos empresários, enquanto tenta reduzir o auxílio emergencial, que já é um valor insuficiente para uma família, tenta reduzir ainda mais esse valor e deixa os trabalhadores sujeitos à demissão com as MPs da morte, que foram aprovadas também pelo Congresso e pelo Senado. Essa ação de solidariedade é muito importante para mostrar que os trabalhadores não estão sozinhos e que as demissões que estão ocorrendo em diversos locais os trabalhadores demitidos precisam se juntar para lutar contra essas demissões, né? Seja aqui no aeroporto com as demissões da Latam, mas também da Gol. O Pablito falou das demissões da Orbital. É necessário a gente organizar os trabalhadores para lutar contra essas demissões, contra a demagogia dos patrões, que na imprensa fazem propaganda elogiando a empresa, a qualidade da empresa, mas não fornecem sequer EPIs para os seus trabalhadores. A gente vai escutar mais um pouquinho do Pablito falando. Nós não somos obrigados a aceitar que essa crise, que não foi criada pelos trabalhadores, seja paga agora pelos trabalhadores. No ano passado, no terceiro trimestre, a Latam teve um lucro de quase 90 milhões de reais. Isso apenas em um único trimestre. Empresas como a Gol lucraram quase 700 milhões de reais em um ano, companheiros. E agora, eles chamam os trabalhadores para dividir com eles os prejuízos, dizendo que a gente é obrigado a aceitar suspensão do contrato de trabalho, redução do nosso salário e, pior ainda, que a gente seja obrigado a aceitar quase 2.000 famílias. O aeroporto de Guarulhos tem importância, vocês sabem. Para quem está acessando a nossa live agora, nós estamos aqui direto do aeroporto de Guarulhos, numa ação chamada pelo Esquerda Diário, junto com a Juventude Faísca e o Movimento Nossa Classe, em solidariedade aos trabalhadores da Latam, que essa semana tiveram a demissão de 2.000 trabalhadores anunciadas pela empresa, 2.000 famílias que vão ficar sem emprego, sem salário, logo depois da Latam registrar lucros altíssimos só no primeiro trimestre. Estudantes aqui da USP, professores da rede estadual e municipal, metroviários, trabalhadores da USP, trabalhadores do Hospital Universitário, estão aqui hoje para trazer solidariedade aos trabalhadores da Latam. Agora o Marcelo Pablito, dirigente do Quilombo Vermelho e do Movimento Nossa Classe, trabalhador da USP, está aqui levando solidariedade aos trabalhadores da Latam. Que também estão sendo atacados, com os entregadores, que inclusive muitos deles passaram a ter que viver de trabalhar na entrega, na Rappi, no iFood, na Uber Eats. A gente vai ouvir agora a Bárbara Della Torre, trabalhadora do Hospital Universitário de São Paulo e representante dos funcionários no Conselho Universitário da USP.
Bom dia, pessoal. A gente está aqui, eu, Babi e Marília, também trabalhando no Hospital Universitário, apoiando os trabalhadores da Latam, repudiando as mais de 2.000 demissões no país inteiro. A Latam está produzindo demissões, não só no Brasil, mas em vários países. No Chile, os trabalhadores de lá já começaram a se mobilizar e a gente não pode deixar com que o governo Bolsonaro e as patronais se utilizem do momento da pandemia para demitir, atacar e retirar os nossos direitos. Por isso que essa é uma denúncia que a gente tem que fazer para todos os trabalhadores de todos os setores que estão sendo hoje precarizados, com um governo de direita como o Bolsonaro se aproveitando da pandemia para fazer tudo isso. Lá no Hospital Universitário a gente travou uma batalha para que fosse dado condições mínimas de trabalho, EPIs, porque precisamos combater o coronavírus, combater a pandemia, mas a gente como trabalhador precisa das condições para trabalhar. A mesma coisa vinha acontecendo aqui no aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto do Brasil, sem dar nenhuma condição de trabalho para os seus trabalhadores. O serviço é essencial, os transportes são essenciais. Não funciona esse trabalho, o lucro dos empresários não consegue circular a mercadoria se o aeroporto não funciona. Esse trabalho desses trabalhadores é essencial e precisam das condições. Não podemos aceitar nenhum tipo de repressão, demissão a esses trabalhadores. Por isso que a gente está aqui desde o Hospital Universitário da USP para apoiar os trabalhadores da Latam e não deixar com que nenhuma demissão, nenhuma família vá para a rua. Vamos seguir aqui com o ato. A gente ouviu a Babi, trabalhadora do Hospital Universitário da USP, que é parte dessa linha de frente, que verdadeiramente tem se enfrentado com a pandemia, com o coronavírus, porque os governos têm deixado os trabalhadores sujeitos à demissão, a cortes de salário, redução de salário. Estamos vendo aqui na Latam 2.000 demissões, 2.000 famílias na rua. Na América Latina, a Latam também tem demitido em massa. No Chile, há também manifestações de trabalhadores denunciando as demissões. Isso no momento onde a pandemia no Brasil chegou a quase 40 mil mortos, quase 1 milhão de pessoas contaminadas. É um absurdo que os respeitem os trabalhadores à fome ou ao Covid porque sequer fornecem EPIs necessários. Os trabalhadores são obrigados a comprar os seus próprios EPIs e estão sujeitos a todo tipo de risco de contágio porque as empresas pouco se importam com a vida desses trabalhadores. Nós já recebemos pela Esquerda Diária apoio de diversos intelectuais, professor Denis, professor da USP, professor Ricardo Antunes, professor da Unicamp, professora Virgínia Fontes também mandou seu apoio aos trabalhadores. Trabalhadores de várias categorias realizaram uma campanha de fotos, são centenas de trabalhadores, mostrando que nessa pandemia ainda assim é possível demonstrar solidariedade de classe e manter a organização dos trabalhadores para combater todo esse tipo de ataque. A juventude também está aqui dizendo que se os trabalhadores da Latam e da Gol quiserem lutar, nós estamos aqui para te apoiar. A cada trabalhador, nós estamos querendo deixar esse recado hoje. A crise não foi criada por nós. Se há crise, que a Latam, que a Gol, abram todos os seus arquivos de contabilidade para que a gente possa ver para onde está indo o dinheiro. A gente está aqui no aeroporto de Guarulhos, acompanhando a ação chamada pelo Esquerda Diário, o Movimento Nossa Classe, a Juventude Faísca, para denunciar as demissões da Latam. São 2.000 demissões só no Brasil e milhares de demissões na América Latina. A gente vai ouvir agora a Lara, representante dos estudantes, diretora do CAEL, Centro Acadêmico da Letras, da USP, que vai falar para a gente sobre o apoio da Juventude Faísca. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lara, estou aqui com estudantes da USP, diretores do Centro Acadêmico da Faculdade de Educação, também o CAPPF. Somos parte da Juventude Faísca e a gente veio aqui se solidarizar e apoiar os trabalhadores da Latam que estão com essa ameaça de demissão. São quase 2.000 demissões, a gente veio repudiar isso, é um absurdo. Por isso que a gente se coloca ao lado dos trabalhadores nesse momento. Os centros acadêmicos que a gente constrói, que a gente está à frente, também está denunciando, fizemos um forte abaixo
assinado, que estamos vendo com várias entidades estudantis pelo país para assinar com a gente, porque a gente acha um absurdo esse ataque da Latam, e estamos aqui hoje nesse ato, nessa demonstração, para mostrar a nossa força e dizer que não vamos aceitar nenhuma demissão, ainda mais em meio à pandemia, deixando famílias na rua, em meio à situação de crise sanitária e econômica que estamos vivendo. A gente acabou de escutar a Lara, diretora do CAEL, Centro Acadêmico de Letras da USP. A gente vai chegar um pouquinho mais perto para escutar o Pablito denunciando as 2.000 demissões da Latam só no Brasil e milhares de demissões na América Latina, como parte, inclusive, do plano dos patrões de descarregar a crise nas costas dos trabalhadores. A Latam, que é uma empresa multinacional que teve milhões e milhões de lucros nos anos passados, no ano passado inclusive, apenas em um trimestre, teve quase 90 milhões de reais de lucro. Teve uma ajuda financeira por parte do governo federal. Não abre as suas contas para mostrar que essa reserva da empresa está passando por uma crise financeira, mas se recusa a mostrar para os trabalhadores aonde está essa crise, abrindo os seus arquivos de contabilidade e, ao contrário de reconhecer o papel fundamental, esse sim, essencial, do trabalho de cada uma e de cada um dos trabalhadores da Latam, o que resolveu fazer foi aplicar demissões em mais de 2.000 famílias aqui no país. Nós sabemos que as demissões estão atingindo, inclusive, os trabalhadores aeronautas. Não se resume apenas aos trabalhadores aeroviários. Nós sabemos que as demissões estão atingindo mais de uma companhia, estão atingindo várias, estão atingindo os trabalhadores terceirizados da limpeza e das outras áreas aqui no aeroporto. Até mesmo os trabalhadores da lanchonete, nós já recebemos denúncias de que também estão sofrendo com as demissões. Agora, pessoal, nós não somos obrigados a aceitar essa situação. Se há uma crise, foram os patrões que criaram. Vocês já trabalham numa condição que expõe a saúde de vocês em um dos lugares que é um foco de contaminação, como é o aeroporto. Por isso, pessoal, nós não podemos aceitar que, além disso, os patrões arranquem a nossa única fonte de sobrevivência, que é o nosso trabalho. Numa sociedade miserável, como essa sociedade capitalista, onde os trabalhadores, para boa parte da nossa classe, está colocado como única alternativa continuar trabalhando, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à demagogia do governo, que os trabalhadores de serviços essenciais estão colocando continuar trabalhando, se expondo e ainda sendo demitidos. Por isso nós estamos aqui hoje. Diversos trabalhadores aqui estão parando, estão filmando, concordando com a cabeça, com a fala do Pablito. Já chegaram também alguns seguranças aqui, que estão só filmando por enquanto, mas que já se preparam para tentar sufocar o ato. Essas denúncias que o Pablito está colocando são muito importantes para mostrar como os trabalhadores precisam se organizar para lutar contra as demissões. No momento em que a pandemia só aumenta no Brasil, a Latam quer demitir 2.000 famílias, quer colocar 2.000 famílias na rua, 2.000 trabalhadores, enquanto mantém as suas altíssimas taxas de lucro. Isso no Brasil e em toda a América Latina. Por isso aqui é muito importante a solidariedade, que professores, trabalhadores da USP, trabalhadores do metrô, trabalhadores do hospital universitário vieram aqui e estudantes da USP vieram aqui para trazer aos trabalhadores para mostrar que não vamos aceitar nenhuma demissão. Famílias aqui sendo jogadas na rua, porque é isso que significa o desemprego. Nós temos situações aqui que, curiosamente, não chamam a atenção dos patrões, não chamam a atenção da imprensa, que é a situação de imigrantes colombianos,
Eles estão preocupados em, para preservar o lucro deles, deixar pais e mães de família na rua, no desemprego. Isso mesmo depois de terem lucrado milhões e milhões de reais nos anos anteriores e nesse ano inclusive. Mesmo depois de terem recebido apoio do governo, apoio financeiro do governo. Agora dizem que estão em crise, então abram os arquivos de contabilidade. Nós estamos aqui hoje parando-se e chamando a atenção do pessoal que está passando aqui no aeroporto, preservando as condições sanitárias, num protesto pacífico de estudantes e trabalhadores, para dizer para aquela trabalhadora da Latam aqui, contem com toda a nossa solidariedade, contem com todo o nosso apoio, companheiros. Se quiserem lutar, nós vamos estar junto com vocês. Nós vamos levar a cada lugar onde a gente possa chegar essa denúncia de uma situação totalmente desumana, absurda, do cinismo do diretor da Latam, que disse há poucos dias que não haveria demissões, e agora surpreende os trabalhadores com quase 2.000 demissões numa tacada só, isso apenas no setor de aeroviários. Quando a gente sabe que, inclusive, o setor aeronáutica também está sofrendo demissões. Como eu falei aqui, os trabalhadores terceirizados da limpeza, que são muitas vezes obrigados a trabalhar de cabeça baixa, a trabalhar em silêncio, proibidos até de falar com as pessoas que passam no aeroporto sobre a sua situação, estão sofrendo também demissões, estão sendo obrigados a assinar acordos de redução de jornada com redução de direitos. Como pode, no meio da pandemia, com mais de 37 mil mortos, os patrões empurrarem os trabalhadores para passarem fome na rua? Esses mesmos trabalhadores que estão atendendo cada um de vocês aqui, amanhã podem ser os próximos a serem demitidos, pessoal. Sendo que a nossa única fonte de sobrevivência é o nosso trabalho. Então nós não podemos aceitar essa situação e nós estamos fazendo um chamado aos sindicatos, às organizações de esquerda, a todos aqueles, aos passageiros também, que estão passando aqui hoje, pessoal. Muitas vezes esses trabalhadores não podem falar com vocês, não podem dizer para vocês o que está acontecendo. Então nós estamos aqui também hoje para ser um pouco a voz daqueles que são proibidos de falar, daqueles que se falarem vão ser demitidos, daqueles que se resolverem se organizar vão ser ameaçados. Vocês devem e podem contar com a sua própria força, confiar na força dos trabalhadores. Se organizando, a gente pode sim, pessoal, não permitir que essa crise seja descarregada na nossa forma. Bom, a gente vai escutar agora a professora Marcela, do movimento Nossa Classe Educação, que vai colocar para a gente porque veio aqui trazer solidariedade a esses trabalhadores. Olá a todos, eu sou a professora Marcela Campos, sou representante escolar na APUESP e a gente está aqui hoje cumprindo, todas as minhas medidas de segurança sanitária, mas sem deixar de colocar todo o nosso repúdio a essas quase 2.000 demissões que a Latam está fazendo agora nos trabalhadores aqui do aeroporto. Só aqui em Guarulhos são quase 800 e a gente sabe que no último período já houveram milhares de demissões. Então a gente está aqui repudiando essas demissões, enquanto os patrões, enquanto os donos das empresas continuam lucrando bilhões, inclusive com a ajuda do governo federal, que doou bilhões para essas empresas. Além disso, aprova MPs da morte, que auxiliam os empresários, auxiliam os donos das empresas a demitirem, a criar um clima de medo, de insegurança entre os trabalhadores, e para isso contam com a ajuda do governo federal e dos governos locais. Então a gente está aqui como trabalhador, sou professora, colocando toda a minha solidariedade aos trabalhadores da Latam e dizendo que se eles decidirem lutar contra essas demissões, nós do movimento Nossa Classe estaremos juntos. A gente agora vai escutar a Giovana, diretora do KPPF, Centro Acadêmico da Pedagogia da Universidade de São Paulo e integrante do movimento Faísca. Todo o nosso apoio, porque a gente acha que se os estudantes e os trabalhadores se unem, a gente tem muito mais força para lutar. Todos os lugares a gente está vendo, nos Estados Unidos, na Inglaterra,
aqui prestar todo o nosso apoio aos trabalhadores da Latam, aos trabalhadores que estão tendo que vir aqui, que são setores essenciais, que estão sofrendo uma série de riscos, de exposição de estar vindo aqui. E agora esses trabalhadores que dizem tanto que são trabalhadores essenciais, eles vão ser deixados na mão, vão ser deixados passar fome, sem conseguir alimentar suas famílias, por conta de uma demissão em massa que a Latam está fazendo, sendo que, como o Pablito já falou, a Latam tem batido recorde de lucro. Por isso que a gente está aqui hoje, apoiando desde a juventude, para conseguir dar força a esses trabalhadores, para conseguir dizer que sim, a gente pode lutar contra todos esses ataques. Se a gente luta junto, a gente tem muita mais força. Muito importante essa solidariedade dos estudantes da USP, que estão colocando aqui agora que os aeroviários podem lutar, que os estudantes estão aqui para apoiar e que vão lutar contra as demissões junto com os trabalhadores. Nós do Esquerda Diário nos colocamos a serviço dos trabalhadores para denunciar as péssimas condições de trabalho, a falta de EPIs e as demissões. E colocamos também o Esquerda Diário à disposição de todos os trabalhadores da Latam, da Gol, de todas as empresas aqui do aeroporto que queiram fazer denúncias anônimas das condições de trabalho. Não vamos aceitar 2.000 demissões de trabalhadores da Latam, no momento ainda que, além da pandemia, também é a fome que começa a assolar a classe trabalhadora. A gente vai ouvir agora a Fernanda, diretora do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. A gente aqui veio prestar uma solidariedade a todas essas ameaças de demissões que estão ocorrendo aqui. Desde o Sindicato dos Metroviários, a gente está fazendo uma campanha, desde a nossa classe, né, que é a agrupação que eu faço parte, a gente está fazendo uma campanha de fotos dos metroviários também contra as demissões arbitrárias, absurdas que estão acontecendo justamente nesse momento, onde os trabalhadores mais precisam dos seus empregos. Não pode ser que, enquanto a Latam e todas as empresas lucram bilhões por ano, estejam demitindo e colocando famílias nas ruas sem o seu sustento quando eles mais precisam. Então, a gente, desde o sindicato, estamos também assinando uma moção de repúdio a essas demissões, assim como ontem também fizemos uma ação lá no Palácio do Governo, em que tiramos várias fotos junto com os eletricitários, Sindicato dos Eletricitários, Sindicato da Sabesp, e fizemos uma ação também em solidariedade aos companheiros da Latam e dizendo que a gente não vai aceitar nenhuma demissão, não é possível e não pode acontecer nenhuma demissão, e os trabalhadores da Latam têm os metroviários do seu lado. Então é isso, companheiros, muito obrigada e força na luta, tamo junto. Muito importante esse apoio do Sindicato dos Metroviários, dos Eletricitários, também parlamentares do PSOL como a Sâmia Bonfim, a Fernanda Melchiona e o Davi Miranda enviaram apoio também aos trabalhadores da Latam. Isso é muito importante, é uma forma de demonstrar para esses trabalhadores que eles não estão sozinhos e que é preciso lutar contra essas demissões injustas e também pela proteção do emprego, pela revogação das MPs da morte, para que nenhuma família morra nem pela Covid, nem de fome, porque não tem mais salário, porque os governos em nome dos lucros, porque o Bolsonaro em nome dos lucros dos grandes empresários deixa a classe trabalhadora à míngua, leva ela a um verdadeiro abate. Hoje no Brasil são quase 40 mil mortos só pela Covid-19, a maioria desses mortos são trabalhadores negros, que estão sujeitos a toda uma condição precária de trabalho e de vida.
o governo tenta ainda rebaixar ainda mais os salários com as MPs da morte, fornece um auxílio de R$600 que são insuficientes para a família e ainda assim nega esse auxílio para milhões e milhões de trabalhadores, enquanto aprova o auxílio para empresários como o Luciano Hang e como a primeira-dama de Tamandaré, que também foi uma das que receberam auxílio. Ela que foi responsável pela morte do menino Miguel, que caiu do 9º andar de um prédio de luxo, enquanto a sua mãe era obrigada a levar o cachorro da patroa para passear, e a patroa não pode olhar o filho da empregada nem por um minuto. Aqui os cartazes que a Juventude de Faísca trouxeram denunciam as demissões, denunciam os lucros absurdos da Latam, que nos últimos anos tem atingido milhares e milhares de reais e que no último trimestre registrou também lucro e que não é por falta de dinheiro que está demitindo agora 2 mil famílias, 2 mil trabalhadores. No Chile também os trabalhadores estão lutando contra as demissões da Latam, que está demitida em toda a América Latina. Nós recebemos relatos de setores onde os trabalhadores estão chorando, sem saber o que vai ser no seu futuro, sem saber se vão conseguir levar alimento para sua casa, para os seus filhos, para os seus esposos, para as suas esposas. Pablito agora está relatando as condições de trabalho desses trabalhadores que estão sujeitos a todo o risco de contágio, vivem com medo de contaminar os seus entes queridos, seus parentes e agora ainda com medo da demissão, porque a Latam vai demitir 2 mil famílias, porque em nome dos seus lucros a vida dessas famílias não vale nada. Em frente a isso, nós estamos chamando a atenção aqui dos trabalhadores da Latam, mas também das outras empresas, dos outros setores. Só aqui nesse aeroporto, pessoal, vocês sabem melhor do que nós, trabalham milhares e milhares de trabalhadores. Trabalhadores da lanchonete, da limpeza, das outras empresas, das outras companhias, do setor de carga, do check-in. Imaginem o que seria todos esses milhares de trabalhadores juntos, lutando contra as emissões. Ia ser uma grande força, companheiros, para poder enfrentar a sede de lucro da Latam, da Gol, da Orbital, de todas as outras empresas. Por isso a gente precisa se unir nesse momento, não cair na ladainha, não cair na demagogia do diretor da empresa, que fala num dia que não vai ter demissão, para 15 dias depois estarem 2 mil pais de família chorando, preocupados com o seu futuro. Não, nós não somos obrigados a cair nessa demagogia se a gente se unir, se um ajudar o outro, se os efetivos estiverem junto com os terceirizados, se os mais novos estiverem junto com os mais velhos. A gente pode ser uma força muito potente para enfrentar os patrões, para enfrentar esse governo assassino do Bolsonaro e do Mourão, para enfrentar o Congresso Nacional, que também está aprovando medidas para nos atacar, como as medidas provisórias, para enfrentar os governadores como o Dória, o Itzel e tantos outros no país, que também estão atacando os trabalhadores. Por isso, nós estamos aqui hoje lembrando que se esse aqui é um aeroporto internacional, que não precisam chegar e transitar aqui apenas as pessoas. Nós podemos fazer transitar aqui também, num aeroporto internacional, as vozes de milhares e milhares de pessoas que estão incendiando as ruas nos Estados Unidos, que estão se levantando contra o massacre que a polícia está fazendo lá e aqui também, a população negra. Nós podemos nos apoiar nos exemplos de trabalhadores e dessa juventude que está se levantando nos Estados Unidos, para aqui no Brasil também fazer os patrões ouvirem a única língua que eles entendem. Não é inglês, não é japonês, não é francês. A única língua que os patrões entendem é a língua da luta dos trabalhadores, da luta de classes. Por isso esse é o único caminho para que a gente possa salvar
os nossos empregos, o nosso futuro e as nossas vidas também, pessoal. Nós estamos aqui também exigindo condições dignas de trabalho para todos os trabalhadores que precisam ter EPIs, precisam ter álcool gel, precisam ter testes para saber se estão contaminados ou não. Porque no final das contas, pessoal, a Latam e as outras companhias também já mostraram que estão se lixando para a nossa vida, estão se lixando para a vida dos nossos filhos. Não estão preocupados se amanhã ou depois um trabalhador vai se contaminar e morrer porque não tem atendimento, porque não tem um hospital público que garanta as condições de que todas as pessoas que adoeceram possam ser atendidas. Por isso nós estamos denunciando essa situação aqui também. Os trabalhadores aqui do aeroporto passaram meses e meses trabalhando sem as mínimas condições, sem a garantia de EPIs para todos, sem a garantia de testes, que deveria ser o mínimo, e pior inclusive. Nós recebemos relatos aqui de trabalhadoras terceirizadas que, quando os patrões souberam que estavam contaminadas, foram demitidas e depois tiveram que sair daqui do aeroporto, voltar para casa e contar com a própria sorte, com a ajuda de outros trabalhadores, para poder ir atrás de teste, para poder se tratar, e se não tivessem contado com essa ajuda dos próprios trabalhadores, talvez não tivessem sobrevivido. Isso porque os patrões mostram aqui no aeroporto, mas lá fora também, que eles não estão preocupados com a nossa vida, não estão preocupados com o nosso futuro. Nós estamos vendo aqui do lado de fora, pessoal. Pablito lembrou aqui da condição das trabalhadoras terceirizadas, que para as empresas são vistas como invisíveis e descartáveis, que se contaminam, são demitidas e são entregues à própria sorte. Essa é a realidade de milhões e milhões de trabalhadores terceirizados em todo o país. Também na USP há uma demissão em massa em curso de trabalhadoras terceirizadas, porque a universidade, o reitor da universidade, da maior universidade do país, decidiu cortar o contrato de várias empresas terceirizadas e levar à demissão em massa de trabalhadoras terceirizadas da USP. É muito importante essa solidariedade aqui no aeroporto de Guarulhos contra as demissões da Latam. São 2.000 demissões anunciadas, é preciso lutar para que não haja nenhuma demissão, pela revogação das MPs da morte do Bolsonaro, para que nenhuma família fique na rua e para que o auxílio emergencial destinado às famílias seja de um valor de R$2.000, que é a média salarial do país, para que as famílias possam de fato se sustentar e ter condições mínimas ali para se proteger no meio de uma pandemia que já matou quase 40.000 pessoas. Pablito também está aqui lembrando dos trabalhadores de aplicativo que na sexta-feira fizeram um ato ali na Paulista para denunciar as precárias condições de trabalho que são sujeitas pelos aplicativos como Rappi, iFood, Glovo, Uber Eats, trabalhadores que se pegam mais de um frasco de álcool gel para se proteger são punidos com bloqueios, não recebem pagamentos adequados, estão sujeitos ali a toda uma condição precária de trabalho em nome do lucro dos donos desse aplicativo. Além de exigir os EPIs, além de exigir respiradores e uma saúde pública de qualidade para atender toda a população, nós estamos lutando pelo futuro da juventude precária, da juventude negra. Nós estamos lutando por todas essas demandas que são nossas. A gente vê aqui vários trabalhadores acompanhando a nossa ação aqui, balançando com a cabeça, concordando. Como sofrem muita repressão, a gente não pode colher os depoimentos deles agora, mas colocamos o Esquerda Diário à disposição desses trabalhadores para que envie as suas denúncias anônimas, como já tem feito. Os trabalhadores, pessoal, é para dizer tudo isso que hoje nós estamos aqui, respeitando todas as condições sanitárias, mas para fazer valer a voz dos trabalhadores de que não sejamos nós a pagar por essa crise. Eu queria mais uma vez pedir aqui para o pessoal que está aqui da Juventude Faísca, os trabalhadores de nossa classe, uma saudação, uma salva de palmas a todos os trabalhadores da Latam que estão aqui, mesmo ameaçados de demissão,
estão trabalhando e para que cada medida de luta que eles organizem, saibam que a nossa juventude, o Esquerda Diário, nossa classe, vão estar junto com eles. Muito importante a aliança entre trabalhadores e estudantes aqui, trabalhadores da USP, do metrô, professores da rede municipal e estadual, bancários estão aqui hoje para trazer solidariedade, estudantes aqui do Centro Acadêmico da Letras e do Centro Acadêmico de Pedagogia da USP também vieram hoje para denunciar essas demissões e levar toda a solidariedade, mostrando que estarão junto aos trabalhadores na luta contra as demissões e contra todos os efeitos dessa pandemia. Centrais sindicais estejam em casa de quarentena. Enquanto os trabalhadores estão sendo obrigados a virem trabalhar, expondo a sua saúde. Então nós estamos fazendo um chamado aqui a todos os sindicatos, aos sindicatos dos aeroviários em primeiro lugar, dos aeroportuários, a que compareçam aqui no aeroporto. Para quê? Para organizar os trabalhadores, não para negociar medidas com a empresa que depois signifiquem dizer para os trabalhadores que eles que vão ser demitidos, mas um pouquinho menos. Não é esse o papel dos sindicatos. Os sindicatos podem ter um papel decisivo nesse momento, mas para isso é necessário superar o limite e mesmo a política que as grandes centrais sindicais estão adotando. A UGT e a Força Sindical, por exemplo, foram centrais sindicais que chegaram ao cúmulo de reivindicar medidas feitas pelo governo para salvar os empresários, não para salvar os trabalhadores, como a medida provisória 927 e 936. Ou outras centrais sindicais que falam de palavra, que estão contra as medidas, mas não organizam nenhuma única medida de resistência dos trabalhadores. Por isso, nós estamos aqui hoje fazendo um chamado ao Sindigru, ao Sindicato dos Trabalhadores Aeroviários aqui de Guarulhos, aos sindicatos dos aeronautas, a todos os outros sindicatos, a que saiam da quarentena, a que venham no aeroporto, para estar lado a lado com os trabalhadores, organizando as suas medidas de luta. Os sindicatos podem e devem ter um papel fundamental de organizar e unir a nossa classe para poder lutar e não aceitar que essa crise seja descarregada nas nossas costas. Agora, para isso, é necessário superar a política de negociação entre quatro paredes com as empresas. Não é daí que vai sair o nosso futuro, pessoal. Obviamente a gente não está contra participar de nenhuma reunião que a empresa convoque. Mas muito importante esse chamado que o Pablito coloca, nesse momento de profundos ataques à classe trabalhadora, de demissões em massa. É fundamental que as grandes centrais sindicais, como a CUT, a CTB e os sindicatos tomem a luta dos trabalhadores nas mãos. Os trabalhadores organizados são os únicos que podem responder a essa pandemia e essa crise, que também é, além de sanitária, também é econômica e social. É fundamental apostar nas próprias forças dos trabalhadores. Nesse sentido, o chamado que o Pablito faz às centrais sindicais para que saiam da quarentena e organizem a luta é fundamental, porque a gente agora vê com o desemprego crescendo a números alarmantes, agora 2.000 demissões na Latam, 2.000 demissões, 2.000 famílias colocadas na rua, mais um mar de desempregados hoje no Brasil. Por isso é fundamental que as centrais sindicais organizem os trabalhadores para lutar contra essas demissões, pela revogação das MPs da morte e pela proteção de todos os trabalhadores, com testes massivos, com a fila única no SUS, para que os trabalhadores não sejam eles a pagarem pela crise que os capitalistas criaram. Bom dia, gente. Eu sou professora, sou Marcela, da Zona Norte de São Paulo. Eu estou aqui repudiando a intenção de demissão da Latam, porque eu sei o que significa as demissões da vida dos nossos alunos e das famílias. Antes da pandemia, já afetava os nossos alunos, já afetava as famílias, alunos que chegavam na sala de aula lotada com fome. E agora, na pandemia,
muito importante, a solidariedade que a Marcela veio trazer aqui em nome dos professores da Rede Estadual de São Paulo. A cada uma das trabalhadoras, dos trabalhadores da Latam, que tiveram um anúncio aí da empresa, da intenção da empresa em demitir quase 2.000 famílias. Nós sabemos que os trabalhadores estão trabalhando aqui não só correndo o risco da contaminação, estão aqui preocupados, trabalhando muitas vezes preocupados com o seu futuro, com o futuro da sua família, porque nós sabemos que para a nossa classe, o único sustento que nós temos é o nosso próprio trabalho. É a venda da nossa força de Hoje o trabalho. Esquerda Diário está aqui no aeroporto de Guarulhos para trazer solidariedade aos trabalhadores da Latam, essa empresa aérea que registrou lucros milionários nos anos anteriores e também nesse ano, e decidiu, no meio da pandemia, demitir 2.000 famílias, 2.000 trabalhadores que são jogados na rua por essa empresa que tanto lucrou com o trabalho desses trabalhadores. Na América Latina toda, a Latam está realizando demissões, no Chile também. Os trabalhadores lá e aqui mostram que é possível reverter as demissões. Por isso, nós aqui do Movimento Nossa Classe, do Esquerda Diário, da Juventude Faísca, estamos aqui hoje para trazer toda a solidariedade e mostrar que o único caminho para lutar contra as demissões, para garantir um auxílio emergencial que corresponda a uma renda mínima para as famílias, que seja de no mínimo R$2.000, para garantir testes massivos, para garantir um SUS de qualidade, uma fila única, para que a saúde não seja mercadoria e se escolha quem vive e quem morre a partir de quem pode ou não pagar por um convênio. Por isso é necessário, e a gente está aqui para demonstrar que só os trabalhadores podem responder a essa crise, podem dar a resposta para essa situação. Enquanto os números no Brasil da pandemia só crescem, são quase 1 milhão de contaminados, mais de quase 40.000 mortos, e o presidente faz chacota com a morte dessas pessoas. O governador Dória começa uma reabertura no meio do pico da pandemia. Nós aqui do Esquerda Diário nos colocamos a serviço da luta dos trabalhadores para mostrar que a única saída é os trabalhadores organizados. Por isso o chamado que o Pablito fez às centrais sindicais, à CUT, ao CTB e aos sindicatos, ao Sindigru, é fundamental para organizar a resistência, para organizar a luta, para reverter todas essas demissões e para que nenhum trabalhador seja colocado na rua e tenha todas as garantias da quarentena necessárias. Os mais novos, os mais velhos, os homens com as mulheres, os imigrantes também, os trabalhadores aqui no Brasil, a gente fica mais forte, porque essa luta ela não precisa ser levada por uma pessoa individualmente. Se ela for levada por vários, imaginem o que seria, a força do que seria. Enquanto os patrões querem dividir os mercados entre a Gol, a Latam, a Azul e outras empresas, os trabalhadores superarem essa divisão e se unificarem por um propósito nosso, para defender a nossa classe. Se a gente avança nessa perspectiva, gente, não tem força que possa nos derrotar. Nós podemos fazer tremer o governo, nós podemos fazer tremer o diretor da Latam, da Gol e da Azul, que aliás também já começou a demitir. Nós tivemos aqui uma reestruturação também da empresa, da Azul aqui no aeroporto, vocês sabem melhor do que a gente. Isso significou o quê? Que essa empresa lucrou anos e anos através do nosso trabalho e depois, através de uma reorganização das suas operações, deixou milhares e milhares de famílias chover aqui na rua. Os trabalhadores aqui da lanchonete, todos vocês sabem, nesse momento eles estão querendo usar essa desculpa, esse argumento de que baixou a produtividade, então nós estamos em crise e vamos demitir vocês. Nós sabemos disso. A cada dia são novas empresas fazendo esse mesmo discurso criminoso. E eles fazem isso para tentar dividir com os trabalhadores a responsabilidade de uma coisa que nós não criamos. Não fomos nós que criamos, nem a pandemia, nem a crise capitalista. Muito pelo contrário, o nosso trabalho foi o que gerou lucro, ano após ano, para cada uma dessas empresas. E eles não estão
importante essa denúncia que o Pablito está fazendo. As grandes empresas aéreas como a Latam lucraram milhões e milhões de reais nesses últimos anos, e nesse ano também, só no primeiro trimestre, foram mais de 80 milhões de dólares. Isso foi graças à exploração desses milhares de trabalhadores que agora são jogados na rua pela Latam como se fossem descartáveis. É fundamental lutar contra essas demissões. Não podemos aceitar que os trabalhadores sejam aqueles que paguem por uma crise criada por décadas desse governo, uma crise sanitária e uma crise econômica que já se arrasta há anos, com um sistema de saúde que foi privatizado e precarizado pelos governos, que favoreceram os grandes convênios ao invés de uma saúde pública, e agora deixam os trabalhadores morrerem ou de fome ou pela Covid-19. Não podemos aceitar essas demissões, temos que lutar. É importante o chamado que o Pablito fez às centrais sindicais para que organizem a luta contra as MPs da morte, contra as demissões, para que não haja nenhuma demissão, para que se tenha garantido testes massivos para a população, para organizar a quarentena, assim como para todos os trabalhadores essenciais, EPIs adequados. A gente vê que não só a Latam, mas várias empresas não fornecem EPIs para os seus trabalhadores. Na sexta-feira teve um ato de trabalhadores de aplicativos que denunciaram que são punidos se pegam mais de um frasco de álcool gel para higienizar suas mãos e higienizar os produtos que eles carregam. Isso é um absurdo, é uma amostra que os patrões estão dispostos a arrancar tudo dos trabalhadores em nome dos seus lucros, especialmente no momento ainda em que a pandemia vai atingindo o seu pico no Brasil e já matou mais de 40 mil pessoas só no Brasil e milhões em todo o mundo. É fundamental lutar por um sistema único de saúde, uma fila única do SUS, para que a escolha de quem vive e quem morre não seja baseada em quem pode ou não pagar um convênio, para que todos os trabalhadores tenham acesso à saúde, medicamentos, a EPIs, testes massivos, e também para que se dê todo apoio para o desenvolvimento de vacinas e todas as formas de combater essa pandemia. Não pode ser que os trabalhadores paguem com as suas vidas essa crise que não foram eles que criaram. Do Esquerda Diário, do movimento Nossa Classe, e onde nós estivermos. São milhares de demissões da Latam na América Latina toda. Só no Brasil são 2.000 pessoas demitidas. Um absurdo que, em meio à pandemia, os patrões aproveitem isso para demitir os trabalhadores. O Pablito também denunciou aqui as demissões da Orbital, demissões de trabalhadores terceirizados da higienização, das lanchonetes. É um absurdo que, no meio de uma pandemia que já matou 40 mil pessoas, maioria trabalhadores negros, os trabalhadores ainda estejam sujeitos a passar fome, porque os patrões, em nome dos seus lucros, aproveitam essa situação para demitir milhares e milhares de trabalhadores. É fundamental que os sindicatos, o Sindigru, mas também as grandes centrais como a CUT e a CTB, organizem a luta contra essas demissões. Todos os sindicatos do país devem trazer solidariedade a esses trabalhadores, diversos trabalhadores de várias categorias, de professores, metroviários, trabalhadores da USP, trabalhadores do Hospital Universitário da USP, fizeram uma campanha de foto para mostrar solidariedade a esses trabalhadores, para falar que mesmo na pandemia, mesmo em meio à quarentena e ao isolamento social, a gente está junto para lutar contra as demissões. Em anos para cada uma dessas famílias, pessoal, que nesse momento está preocupada, querendo saber qual vai ser o próximo, quem vai ser o próximo, quem vai ser o primeiro a ser demitido e quem vai ser o próximo. A gente recebeu várias denúncias de trabalhadores aqui da Latam que diziam que no meio da pandemia tem mais medo de ser demitido do que da pandemia, porque estão sendo ameaçados e coagidos o tempo inteiro pelos empresários, ameaçados de demissão e de não ter o sustento da família garantido. É um absurdo que os trabalhadores tenham que escolher entre morrer de fome ou entre garantir a sua saúde. Essas empresas sequer fornecem os EPIs necessários para proteger a saúde desses trabalhadores, especialmente no aeroporto, onde ainda teve diversos casos, onde o vírus circulou diversas vezes aqui e aumenta os níveis de contágio. Organizando os trabalhadores para não aceitar essas medidas. Tá? Não é papel do sindicato ficar entre quatro paredes negociando acordos com a empresa contra os trabalhadores. Quem tem que decidir? Aqueles que estão sendo afetados.
aqueles que produzem. É fundamental que o Pablito está falando agora, os trabalhadores precisam confiar nas suas próprias forças e as grandes centrais precisam organizar a luta. É só os trabalhadores organizados que podem impor que não haja nenhuma demissão e que todas as medidas de ataque aos trabalhadores sejam revogadas. É fundamental que as centrais sindicais, o Sindigru, organizem a luta desses trabalhadores. E os trabalhadores de todas as categorias levem solidariedade aos trabalhadores da Latam e levem solidariedade a todos os trabalhadores demitidos para mostrar que a gente é parte de uma só classe, que não vamos aceitar esses ataques à classe trabalhadora. Pablito mais cedo lembrou também que foram os trabalhadores da Latam que levaram solidariedade às dezenas de famílias colombianas que estão aqui presas no aeroporto de Guarulhos, porque não conseguem voltar para o seu país e estão aqui abandonados pelos governos, tanto o governo brasileiro quanto o governo do seu país, e que não conseguiram contar com solidariedade de ninguém, a não ser dos trabalhadores. Essa é a mostra de que a classe trabalhadora é a única que pode responder a essa crise, que pode dar uma saída dos trabalhadores para que nenhum trabalhador mais morra nem de fome e nem pela Covid-19. Quantos da Gol e quantos da Azul, como inclusive já avançaram, pessoal. Por isso é fundamental, urgente, a gente unificar nossas forças. Estamos chamando também alertando os trabalhadores, efetivos e os terceirizados, que muitas vezes são obrigados a trabalhar de cabeça baixa, sendo humilhados, sofrendo assédio moral. Nós estamos aqui ao lado de vocês, porque os trabalhadores é que são essenciais em toda essa crise, pessoal. Pablito está lembrando que os verdadeiros essenciais nessa crise são os trabalhadores e que é preciso, por isso, lutar contra essas demissões. Não podemos aceitar que sejam os trabalhadores a pagar por essa crise. O Esquerda Diário está aqui a serviço dos trabalhadores, colocando as denúncias em relação à Latam e a diversas categorias, como uma voz dos trabalhadores em meio à pandemia para organizar a luta contra esse sistema miserável que descarrega nas costas dos trabalhadores uma crise que não fomos nós que criamos. Sejam os trabalhadores da Latam ou de outras companhias. Esse é um jornal, um portal digital que está a serviço da luta de classes. Está a serviço da luta da nossa classe, da classe trabalhadora, e nós estamos falando em vários idiomas, em vários países, uma mesma língua, que é que os patrões é que paguem pela crise. Muito importante aqui o que o Pablito colocou, que sejam os patrões a pagarem por essa crise que eles criaram. Foram anos e anos de privatizações, de precarização, de sucateamento da saúde. Uma crise financeira que se arrasta desde 2008 e que tem levado diversas famílias à ruína, a rebaixarem suas condições de vida. Não é possível que em meio a uma pandemia que já vitimou mais de quase 40 mil pessoas no Brasil e os números só crescem, que se descontinuar as costas dos trabalhadores essa crise. Por isso é inaceitável essas demissões da Latam, que registrou nos últimos anos lucros bilionários e que agora descarregam nos trabalhadores o custo dessa crise. Eles que mostrem que não têm dinheiro para pagar esses trabalhadores, mas não podemos aceitar 2.000 pessoas, 2.000 famílias na rua que vão agora, se já não estavam sujeitos à Covid, agora soma-se a Covid, a fome, o risco do desemprego e de ficar sem salário. Isso é inaceitável. Por isso é necessário também lutar contra as MPs da morte do Bolsonaro, que faz chacota com a vida dos trabalhadores. A gente não pode aceitar nenhuma demissão pelo fim dessas MPs, que se tenham testagens massivas dos trabalhadores e que se forneça todas as condições aos trabalhadores essenciais para que trabalhem com segurança, para que tenha uma fila única no SUS, para que a escolha de quem vive e quem morre não seja baseada em quem pode ou não pagar, mas sim que se reconverta toda a produção das indústrias para fornecer não só álcool gel e máscara, mas também os respiradores necessários para os hospitais. Os trabalhadores são os únicos que podem responder a essa crise, são os únicos que são capazes de não colocar a vida dos trabalhadores acima do lucro e sim colocar todas as suas forças para organizar a luta e para organizar o combate a essa pandemia. A gente tem aqui trabalhadores do metrô, estudantes da USP, trabalhadores do Hospital Universitário da USP. Temos aqui trabalhadores bancários,
professores estaduais e municipais, diversas categorias que estão aqui hoje para mostrar solidariedade. A gente do Esquerda Diário também organizou uma campanha de foto em várias estruturas para mostrar para os trabalhadores da Latam que eles não estão sozinhos, que mesmo diante do isolamento social, a gente vai estar junto na luta e vamos tentar todas as ações possíveis para impedir essas demissões. Por isso fazemos um chamado também aos sindicatos, ao Sindigru, às grandes centrais sindicais como a CUT, a CTB, que saiam da quarentena e que garantam e organizem a luta dos trabalhadores para que não haja nenhuma demissão. Para que os trabalhadores possam trabalhar sem se contaminar. Isso repete aqui no aeroporto, isso acontece no metrô, isso acontece numa outra forma de transporte, como é a dos trabalhadores entregadores, que todos os dias estão trabalhando, se esfolando de trabalhar na rua para fazer entregas, para enriquecer os patrões, enquanto eles estão todos juntos, protegidos e nos atacando. Por isso nós estamos aqui hoje fazendo um chamado aos trabalhadores da Latam não aceitarem as demissões, se unificarem, confiarem nas suas forças. Estamos fazendo um chamado a que o sindicato pare com a política de negociar entre quatro paredes medidas de ataque aos trabalhadores. O papel dos sindicatos é estar ao lado dos trabalhadores para que eles possam ter melhores condições de lutar, para que eles possam ter uma ferramenta de organização e de luta. Então nós estamos fazendo um chamado ao sindicato dos aeroviários, dos aeroportuários, aos outros sindicatos, às organizações de esquerda, parlamentares, à intelectualidade, ao movimento de mulheres, ao movimento negro. Essa aqui também é uma pauta do movimento negro. Essa luta aqui é uma luta dos negros, é uma luta das mulheres, porque são os primeiros a serem atingidos, seja com a pandemia, seja com essa crise capitalista que estão descarregando nas nossas costas. Por isso, pessoal, estamos fazendo aqui hoje esse dia de protesto, esse chamado, chamando cada um dos trabalhadores que estão aqui a confiarem nas suas forças, tá? A saberem que podem contar com a Juventude Faísca, com o Movimento Nossa Classe, com a Esquerda Diário, com a campanha que nós estamos Muito importante essa ação hoje no aeroporto de Guarulhos. A Esquerda Diário organizou uma ação junto com a Juventude Faísca e o Movimento Nossa Classe para denunciar as 2.000 demissões que a Latam está fazendo agora no Brasil e que tem feito milhares de demissões na América Latina. No Chile, os trabalhadores da Latam estão lutando contra essas demissões e é necessário organizar a luta também no Brasil. Por isso, o chamado que o Pablito fez ao Sindigru e às centrais sindicais como a CUT, a CTB, é fundamental para organizar a luta.